Fala galerinha, beleza? Fernando falando aqui, o canal do Crescimento e Evolução. Se você não é inscrito, já peço aí por gentileza você se inscrever, dar uma curtida, faça um comentário. Aqui a gente vai falar sempre sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, lei da atração e essas infinidades de assuntos bacanas e que realmente vai despertar aí na sua mente coisas extremamente necessárias nos dias de hoje. Hoje eu vou falar aqui sobre o preconceito, que é uma palavrinha que muita gente associa só a racismo, a religião, a política, a orientação sexual, homossexualidade ou heterossexualidade, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho a grosso modo que o preconceito ele é uma trava, tá? Quando você tem um preconceito, você está generalizando uma situação porque você não estudou, porque você não foi ver a fundo como é que funciona. E infelizmente acontece isso com muitas pessoas, milhares de pessoas. Aqui no Brasil é cheio. Eu vou dar até alguns exemplos para você ter uma ideia. Então, e eu peguei essa sacada de uma amiga minha que é psicóloga e é extremamente necessário opinião contrária à sua. Exatamente isso. A gente estava falando sobre um pouco sobre política e tem aqui o polo esquerdo e direito aqui no Brasil, embora as pessoas nem entendem muito o que significa esquerda e direita, mas enfim, os posicionamentos são direcionados às figuras políticas, né? Então, quando um presidente ele é a favor do porte de arma e o outro repudia, o que acontece? Esse que é a favor, ele tem os seus ideais, e aqueles que são contra, eles não procuram saber os ideais daqueles que concordam, e ao contrário também acontece. Então, quando tem um pensamento de esquerda, onde a legalização do aborto é algo relevante, o pessoal da direita, eles repudiam, nem procuram estudar a fundo, nem procuram saber que situações seriam adequadas para legalizar o aborto, enfim, eu não estou falando para você concordar com isso ou não, que eu estou dando exemplo, é só para vocês entenderem que as pessoas realmente não querem nem chegar próximo do conteúdo e estudar a fundo sobre o que é o contrário do que elas pensam. E se você está procurando iluminação, está procurando evoluir, você precisa entender as informações das coisas contrárias do que você pensa. Exatamente. Ah, Fernando, mas não é perca de tempo, eu vou estar estudando uma coisa que eu não gosto? Não. Você não vai estar estudando alguma coisa que você não gosta. Você não tem conhecimento sobre aquilo às vezes. Quando você já tem, você tem uma opinião formada, tudo bem. Mas quando você já tem conhecimento, você consegue respeitar. Que é uma coisa que as pessoas não fazem hoje. Infelizmente. Eu falo na grande maioria. Tem muitas pessoas que dão ouvidos, que respeitam a opinião das pessoas. Outro exemplo bem claro que eu posso dar para vocês, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas são católicas ou são evangélicas, enfim, são daquele pessoal cristão. Então, muitos deles sempre tem, né, a maioria, né, sempre tem muito preconceito, muita resistência com pessoas que têm religiões afro, por exemplo, o candomblé, umbanda e etc. Já chamam de macumbaria, de feitiçaria, mas não procuram entender a religião, não procuram entender a história. E o ao contrário também acontece. Então assim, pessoal, vamos tomar cuidado e ficar bem atento com essa questão de algo que você tem medo, de algo que você tem raiva. Procura estudar, procura ter mais informações. Faça amizade com essas pessoas que pensam o contrário de você. Você vai entender o tanto e o tamanho do poder que isso pode trazer para sua mente, para o seu desenvolvimento. É gigantesco. Eu vou falar para vocês, ó, em 2010, por N fatores, a minha família ela tem um posicionamento político muito conservador. E eu fiz grandes amizades com as pessoas que eram do partido político da esquerda. E eu aprendi muita coisa por conseguir dar ouvidos a eles. Isso me ajudou a ter um posicionamento diferente. Isso me deu um norte. Vamos dizer assim, que antigamente as pessoas, né, da minha família, elas tinham um direcionamento pro lado direito. Então era aquela, né, fachada, não sei como é que fala o nome, né, do cavalo aqui, ó. Só olhava pro lado direito. E o pessoal olhava só pro lado esquerdo. O que eu fiz? Eu estava olhando pro lado direito, junto com a minha família, e fiz uma amizade com a pessoa do lado esquerdo. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó, pra vocês entenderem. Quando eu olho pro lado esquerdo, com um senso crítico, estudando e respeitando, eu olho pra frente também. Eu tenho uma visão ampla. Então tem esse entendimento. Quando você se deparar com algum assunto que você tem medo
ou realmente tem ódio, tem repúdio, tem nojo, estude isso, porque pode estar ali algumas sacadas, alguns entendimentos que vai fazer total diferença no seu ser. Não que você vai seguir aquilo, não que você vai mudar de lado, vamos dizer assim, que às vezes o seu medo é esse. Não, talvez você olhar para o lado diferente do seu é o que fortalece você de estar realmente onde você está. E você se encontrar e falar, poxa, eu estava certo, ainda bem que eu estudei e eu vi que aqui é o melhor caminho para mim. Não existe um melhor caminho para o número de pessoas gigantesco assim. Não existe um único caminho, existe todos os caminhos. Só que todos os caminhos podem chegar naquele único lugar, que seria a espiritualidade, que seria a luz. Então, esse foi só um videozinho curto que eu gravei aqui por causa desse tempo de pandemia. Os meus serviços começaram a voltar ao normal, estava um pouquinho sumido, mas eu achei necessário passar essa mensagem de preconceito para vocês, porque está em alta, né? Muitas coisas aconteceram, né? O Floyd lá nos Estados Unidos foi uma tragédia. Eu realmente eu não consigo compreender. Eu já estudei sobre racismo e eu tenho uma mensagem para passar para vocês sobre isso, que é o que pessoal que não tem educação, que não tem respeito por uma pessoa que tem uma cor diferente, ou que tem uma opção sexual diferente, ou que tem uma religião diferente, você infelizmente não ama o próximo como a você mesmo. E você não entende que aquela pessoa e você são uma única coisa. Vocês dois são únicos e vocês dois estão juntos. Nós somos um. Deus já falou isso em diversas religiões, todas as religiões praticamente. A física quântica explica isso. Então assim, se eu e você somos a mesma pessoa, eu não posso odiar você. Eu não posso fazer mal pra você, senão eu vou estar fazendo mal pra mim. Então, isso que as pessoas têm que entender. Quando as pessoas compreender isso e conseguir entender que aquele amigo, aquela amiga do outro lado ali que você está olhando, ela é você, você jamais vai fazer nada de mal para ela. Isso é o amor pregado por muitas vezes Jesus Cristo. Namastê, até o próximo vídeo.